Muitos perguntam para mim qual é a diferença. Fala, ô professor, qual que é a diferença então de um eletricista industrial, de um eletricista residencial e do eletricista predial? Qual que é a diferença desses três eletricistas? A diferença dos eletricistas são o grau de conhecimento que cada um tem e que cada um deve ter para executar a sua função. Como diz, eu já tenho mais de 14 anos em experiência em instalações elétricas. Eu já trabalhei em empresas nacionais, multinacionais. Trabalhei em empresas do ramo da siderurgia, né, que foi a CSN, a Comal, a Sankyo, são empresas que eu trabalhei na siderurgia. Eu já trabalhei em empresas do setor automobilístico, que no caso é a Peugeot Citroën, e também prestei serviço na Nissan também, da área automobilística, isso tudo ali no eixo Resende-Porto Real. Trabalhei também em empresas do setor alimentício, que no caso do setor alimentício foi a Itambé, foi a Presidente, que é do grupo Lactalis. Então trabalhei do setor alimentício. Trabalhei em empresas também do setor predial, que é a hotelaria, que foi a recente a AFPESP. Então trabalhei em setor de manutenção. Trabalhei também como eletricista residencial autônomo, onde eu abri o meu CNPJ, que é o microempreendedor individual, num período aí de 6 anos trabalhando com isso. Eu deixei o eletricista residencial para virar supervisor de manutenção, que hoje é a profissão hoje que eu exerço como supervisor de manutenção, tanto industrial como predial, devido a estudo, né, a bagagem. Tenho formação técnica, acabei a minha graduação agora também em processos gerenciais, então assim, eu tenho uma carreira. Ao longo desse período aí de formação, eu pude perceber dessas empresas, ao longo desses 14 anos trabalhando, eu pude perceber um padrão de eletricista. O eletricista industrial, ele precisa necessariamente, desses lugares que eu passei, o eletricista industrial ele vai precisar de conhecer motores elétricos, ele vai precisar de conhecer a parte de motor de corrente contínua, de corrente alternada. Ele vai precisar de conhecer sobre procedimentos de painéis, né? As manutenções corretiva, preventiva, preditiva, ele vai conhecer isso. O eletricista ele vai ter que entender um pouco sobre soft start, o que é um soft start, programação de um soft start. O industrial ele vai ter que conhecer sobre programação de CEDP. O industrial ele vai ter que conhecer também sobre inversor de frequência, programar um inversor de frequência, como instalar um inversor de frequência e comandos elétricos, é o que mais vai dominar a vida de um eletricista industrial. Ele vai ter que saber partida direta, partida de versão, reversão. Ele vai ter que conhecer como ele vai fazer as partidas estrela, triângulo, porque tem lugar que não tem o soft start, ele vai ter que partir estrela, triângulo. Trabalhar com bombas de 5, de 10, de 15, né? Eu já trabalhei com bombas de 75 CV, motor de 75 CV. Então ele vai ter que trabalhar com isso. Então, isso é industrial. O predial, ele vai ter que conhecer também a parte residencial, a parte de planta elétrica, o eletricista predial. Agora, o predial, ele vai ter que conhecer a planta elétrica, ele vai ter que conhecer a parte de interpretação, né, de planta elétrica, vai conhecer a parte residencial, né, que já é mais focada para a parte residencial, e ele vai ter que conhecer também parte de comandos elétricos. Ele vai ter que ligar a bomba, ele vai ter que desligar a bomba, isso aí o eletricista predial. O residencial, que é o eletricista que nós estamos focando nele, que é o eletricista de sucesso, que é o eletricista residencial, ele precisa de saber a parte elétrica, ele precisa de saber a parte técnica elétrica e precisa de conhecer os componentes, o que é um DPS, o que é o IDR, o que é um quadro de distribuição, quadro bifásico, monofásico, trifásico.
ele vai ter que saber sobre instalações do IDE, que pega muita dúvida, né, sobre instalações do IDE. Ele vai ter que saber sobre o BEP, né, que é a equipotencialização, né, do sistema de aterramento, vai ter que entender isso aí. Tem que conhecer um pouco sobre descarga atmosférica, o DPS, a importância do DPS em instalações elétricas residenciais. Ele vai ter que conhecer muito sobre planta elétrica, o eletricista residencial, e tem que conhecer sobre planta elétrica. Então essa, logicamente, tem muito mais coisa, mas essa é a diferença entre os eletricistas, residencial, predial e o industrial. Ah, então, mas um é melhor que o outro? Não, é porque o predial ele vai ficar envolvido em instalações de prédio, né? Predial vai lidar com prédio. O industrial vai lidar com parte de manutenções de indústria. E o residencial vai trabalhar com parte de residências, casas. Essa é basicamente essa divisão que é feita, tá certo? Mas todos eles vão precisar de conhecer a parte de instalação elétrica, tá certo, pessoal?